Olá, bom dia, bom dia. Começamos a nossa aula de hoje, nossa aula sobre hipersensibilidade dentinária. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos para os nossos slides da aula de hoje. Vocês já me conhecem, eu sou o professor João Paulo, da disciplina de periodontia clínica aqui da IMED. Né? Para quem estava meio perdido aqui, a nossa disciplina de periodontia clínica, muitas aulas EAD, muitas coisas para vocês. Hoje o assunto, então, é hipersensibilidade dentinária. É um assunto que eu fiz questão de trazer para o nosso início de semestre, porque afeta muito os pacientes que nós vamos atender na clínica. Né? Os pacientes com periodontite costumam apresentar hipersensibilidade, ao longo do tratamento podem desenvolver. Então a gente precisa estar sabendo como manejar, como cuidar desse problema. Tá certo? Claro que a gente é uma primeira aula, talvez que vocês estejam tendo dentro do currículo, né, de odontologia, vai ser com certeza trabalhado bastante isso com vocês mais daqui para frente, mas já queria trazer uma primeira introdução nessa aula rápida para todo mundo ficar sabendo sobre esse assunto. Então a gente vai passar sobre definição, o que é isso, prevalência, como é que acontece, as causas, prevenção, tratamento. Muito da aula de hoje vai se basear nesse estudo aqui, tá? Esse estudo que está no Periodontology 2000, é o maior periódico, um dos melhores periódicos de periodontia, um dos melhores periódicos da odontologia como um todo. Um periódico que traz para nós sempre resumos, respostas, né? Normalmente avalia, faz revisões sobre determinado assunto e nos traz o que a gente precisa saber, principalmente como clínico, ajuda bastante, né? E quem fez esse artigo, e depois eu vou mandar para vocês na nossa plataforma do AVA também, não está lá ainda, é um artigo que está em inglês, ajuda vocês a buscarem a questão do inglês também. E da Nicola West. Nicola West é uma pesquisadora, uma professora britânica, foi ela que deu essa aula sobre hipersensibilidade dentinária no último Europério, é uma das maiores autoridades. Muito do que a gente vai trabalhar hoje, vocês vão ver que a referência está lá. E então, é basicamente uma dor, né, característica proveniente de regiões com a dentina exposta, né, em resposta a diferentes estímulos térmicos. Se a pessoa toma uma água gelada, dói, ou vai encostar com a própria escova e dói, um estímulo tátil, químico, né, por exemplo, muitos pacientes acabam tendo sensibilidade quando comem algum alimento com açúcar, por exemplo, então determinadas substâncias químicas podem gerar essa sensibilidade, e além de físicos, um jato de ar, por exemplo, né, e que principalmente não pode ser atribuída a nenhum outro processo patológico dental. Né? Muitas vezes o diagnóstico diferencial é difícil, se essa dor que o paciente refere, se essa sensibilidade é gerada por alguma cárie, alguma fissura, enfim, uma fratura até, ou mesmo que seja só realmente uma hipersensibilidade dentinária. A gente vai trabalhar sobre o diagnóstico mais à frente. Atinge muita gente na população, aproximadamente 15%. A gente vai ver que é muito difícil o resultado dos estudos. Essa tabela está lá no livro que eu indico para vocês, o livro da Beno, como eu falei, um livro dos professores Rui Opperman e Cassiano Rezin, foram meus professores, meus mestres, autoridades. Tem muitos dos capítulos lá, tem muitos professores, amigos meus. Excelente o livro, como eu falei para vocês, né? E a gente vê aqui diferentes estudos bem conduzidos, estudos epidemiológicos bem conduzidos, têm diferentes prevalências. Né? A prevalência está nessa última box aqui, e essa prevalência chega a ser 74% em alguns estudos, em outros estudos 4%. Então, diferentes características da metodologia de como foi avaliada essa hipersensibilidade dentinária, por exemplo, vão dar diferentes resultados. Mas o fato é que, sim, ela comete bastante gente, né? A gente pode chegar nesse número de 15% da população, em todas as idades, mas principalmente pacientes jovens. A gente vai ver dentro dos mecanismos de como se forma essa dor. Com a passada da idade tem a deposição de uma dentina secundária, uma dentina reacional, que acaba ajudando a obliterar esses túbulos e acaba reduzindo ao longo do tempo, ou pode reduzir ao longo da idade da pessoa, essa sensibilidade dentinária. Mas por isso que ela vai cometer principalmente indivíduos mais jovens, né? Mas por que então que essa dentina pode doer? Então, a hipersensibilidade dentinária, essa dentina tem que estar exposta. Ela naturalmente ela não está exposta. Como vocês bem sabem, né? Aquela dentina coronária está recoberta pelo esmalte e a dentina radicular está recoberta pelo cemento. Mas quando ela está exposta, ela pode doer. E por que ela pode doer? Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Não vou deixar para vocês responderem, como a gente pode interagir mais durante as nossas aulas, mas basicamente existem 3 mecanismos de dor que foram propostos, 3 teorias, né? Um deles seria a estimulação neural direta, ou seja, aquela
prolongamentos, né, das fibras nervosas, dos neurônios da polpa, poderiam ter prolongamentos para dentro desses túbulos dentinários, e uma estimulação direta desses neurônios pelos diferentes agentes causaria a hipersensibilidade dentinária. Um outro mecanismo seria da transdução odontoblástica. Esses diferentes estímulos gerariam ou chegariam até esses prolongamentos odontoblásticos que tem dentro dos nossos túbulos dentinários, e a partir desse estímulo, o odontoblasto transferiria esse estímulo diretamente para essas fibras sensitivas lá na polpa. É uma outra teoria, mas a teoria mais aceita é justamente essa teoria chamada teoria hidrodinâmica de Brainstorm. Então, se perguntar na prova qual é a teoria mais aceita, é essa aqui, tá? Então, é isso que vocês vão responder na prova, de como é que é o mecanismo da dor. Eu vou passar um vídeo para vocês. Eu vou até tirar aqui o meu microfone aqui, vou mudar, para vocês escutarem um pouco do vídeo também. Então, esse vídeo vai ajudar a explicar bastante como funciona esse mecanismo da teoria hidrodinâmica de Brainstorm. É um vídeo da Sensodino, como vocês podem ver, que vocês encontram também na internet, enfim. Mas é um vídeo muito legal que ajuda na nossa didática aqui, tá? A gente tem lá o esmalte, a dentina, como a gente estava comentando, e o cemento radicular, que naturalmente protegem aquela dentina, né? Em determinadas situações, né, quando há essa exposição dentinária, como numa situação de uma retração gengival, uma recessão gengival, em que a margem gengival, ela, enfim, ela desce, no caso de um dente inferior, né, e aquela dentina fica exposta, né, e os túbulos dentinários ficam expostos. E esses túbulos, então, eles têm dentro deles um fluido, é isso que a teoria hidrodinâmica, por isso que é hidrodinâmica, seria a movimentação desses fluidos dentro dos túbulos, que vai aí sim chegar até lá aquelas fibras nervosas lá próximas à polpa, né? Então, são esses túbulos expostos que são o nosso grande problema, né? Quando a dentina fica exposta. E lá dentro desses tubos, ele é preenchido por fluidos, e lá, bem próximos à polpa, a gente tem lá os odontoblastos, né? Prolongamentos de odontoblastos que entram nesses tubos, e também as fibras nervosas, né? As fibras sensitivas. Então, o que é aceito hoje em dia, nessa teoria hidrodinâmica, que não é o agente diretamente que entra em contato com o odontoblasto, ou mesmo com o nervo, e sim esses agentes químicos e diferentes agentes, né, estímulos, na verdade, acabam movimentando, gerando uma movimentação desse fluido dentro dos túbulos, e essa movimentação que vai gerar, enfim, a resposta, né, dessas fibras nervosas, e a gente vai acabar sentindo a dor, né, vai acabar ativando, então, essas fibras nervosas. A gente já vai mostrar um pouquinho também, a gente vai trabalhar depois em como trabalhar. Existem diferentes, agora apareceu o nome de um creme dental da Sensodyne, mas outros cremes dentais a gente vai trabalhar mais daqui a pouco na aula, vão poder causar essa obliteração, vão poder gerar uma formação de um tecido mineralizado que vai poder obliterar até esses túbulos, ou mesmo diminuir o diâmetro deles, e tendo um efeito na redução dessa hipersensibilidade. Então, a gente vai ver que tem dois tipos de agentes que a gente vai utilizar, pode utilizar, né, agentes neurais, que vão acabar procurando agir lá naquele nervo, lá internamente, né, diretamente naquele nervo, dentro das fibras nervosas dentro daquele túbulo dentinário, e outros, esse é um tipo de agente, né, e outro um agente obliterador, né, a gente vai ver depois com calma. Então, realmente, um tecido mineralizado, ele é formado, né, existem bastante evidências, não só de diferentes agentes, tá, não só esse que a gente está vendo aqui no vídeo, que é o Repair and Protect, né, e é isso que eu queria mostrar com esse vídeo para vocês.
Vamos passando já aqui para a gente, ó, aí tá justamente aquela imagem que de obliteração ou mesmo fechamento ou diminuição do diâmetro desses túbulos, né? É um vídeo bem bacana. As regiões cervicais costumam apresentar maior sensibilidade, justamente porque nessa região tem uma maior quantidade de túbulos, né, e uma maior largura desses túbulos também. Né? Tem os cálculos que foram feitos, quanto maior o dobro da largura de um túbulo representa 16 vezes mais movimentação desse fluido. Então, por isso que a redução dessa largura dos túbulos é importante do ponto de vista terapêutico. Né? A espessura do cemento também influencia. Nessa região cervical, os dentes bem próximos à junção melocementária, normalmente esse cemento ele é mais fino. Né? A gente vai ver aqui nos slides até gentilmente cedidos pela professora Natália, grande professora Natália, nossa professora de patologia e uma série de disciplinas na IMED, histologia. E é o que a gente vê aqui, né? A gente tem a dentina, tem lá a dentina radicular também, o nosso esmalte lá em cima e aqui o cemento, né? Então é esse cemento que ele vai ao longo, à medida que ele vai o cemento cada vez, quando vai o cemento mais apical, ele vai ficando mais espesso. Então, por isso que essa região cervical, ela costuma ter maior sensibilidade. Muitas vezes, você tem lá 4, 5 milímetros de raiz exposta, mas aquela porção mais apical ainda tem uma cobertura por cimento e acaba não tendo, não refletindo uma hipersensibilidade, né? Então, é isso que a gente vê, né? A gente tem esse cemento acelular, lembrando lá da anatomia, né? Cemento acelular que é nessa região mais cervical, e depois a gente tem um cemento celular que vem na região mais apical, né? E costuma ser mais espesso, né? Justamente porque tem essa produção de cemento ao longo do tempo. Então, essa exposição radicular, quando vai sendo perdido esse cemento, vai acabar ficando expostos esses túbulos dentinários daquela região da raiz e podendo conduzir para hipersensibilidade dentinária. O que eu costumo falar para os pacientes, que ajuda na nossa didática aqui, é comparar a dentina exposta com uma parede que está sendo construída, uma parede de tijolos que ainda não foi feito o reboco. Né? Fica aquele tijolo com aqueles furinhos e que, claro, enquanto se a gente estiver morando dentro de uma casa dessas, todo vento que entrar, todo vento que soprar na rua vai passar por esses buracos nos tijolos e vai nos atingir lá dentro, chuva e tudo mais, né? Então é uma maneira bem fácil de entender o porquê que é tão complicada essa situação de ter uma dentina exposta, né? Justamente porque pode gerar essa estimulação lá da nossa polpa, né? Através da teoria hidrodinâmica que trabalhamos. Bom, o que estudamos até aqui, então, é que como eu falei, vários estímulos podem causar essa dor, né? E para hipersensibilidade dentinária não pode ter nenhum outro processo patológico junto, muito prevalente, como nós falamos. Mortalidade zero não mata, né, gente? A gente está vivendo essa situação da Covid-19, preocupado justamente pela letalidade desse vírus, que felizmente não é tão letal como poderia ser, é muito contagioso, mas que bom que ele não é tão letal, pelo menos, que a gente tem, podendo ter uma estrutura funcionante do nosso sistema de saúde, a gente vai conseguir salvar muita gente, né? Mas que sim, a hipersensibilidade dentinária, a gente vai ter acaba tendo um impacto importante na qualidade de vida. Muitos pacientes buscam os consultórios por sofrerem com esse problema, né? Então, é importante que a gente saiba como lidar com isso. E falamos agora, então, a movimentação do fluido no interior dos túbulos é o que causa, tá certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida nesse momento. Vamos ver o nosso chat aqui. Já está gravando sim, viu, Helena? Eu comecei a gravar, viu, que para quem não está assistindo ao vivo, está sendo gravada. Muito bem, gente. A princípio, tudo resolvido, né? A gente vai ter um tempo no final da aula para a gente conversar e tirar dúvidas também, né? Vamos voltar lá para os nossos slides. Vamos continuar a nossa querida aula de hoje. Muito bem. Sensibilidade radicular, isso é outro termo que vocês vão ouvir também de professores, vão ler em estudos, em livros, né? Raízes sensíveis, sensibilidade radicular. Né? Esse termo ele foi sugerido justamente porque muitas vezes essa sensibilidade está relacionada com a doença periodontal. Né? A doença periodontal, como a gente sabe, a gente vai poder ter perdas, né?
para ser uma periodonte, a gente tem que ter perda de inserção, né? Como a gente trabalhou bastante já. E essa perda de inserção, ela pode ocorrer justamente com a recessão gengival, e essa recessão gengival levar a essa exposição, né, da dentina. E muitas vezes nosso próprio tratamento, as raspagens e alisamento que nós fazemos, né, o scaling e root planning, tem todos a terapia inicial de todas as filosofias de periodontia em todo mundo, né? Pode sim gerar, porque a gente já vai acabar encostando naquele tecido, vai para remover o cálculo, para alisar, muitas vezes remover o cemento, remover a própria um pouco da dentina radicular, a gente idealmente não vai remover, mas isso pode, ou seja, o nosso tratamento pode levar essa hipersensibilidade dentinária. Esse termo também foi gerado porque há essa hipótese de que os micro-organismos poderiam invadir esses tubos e participar desse processo de mecanismo da dor, mas isso não tem evidências para garantir isso. Isso até é um tópico aí para a professora Patrícia, ao longo do semestre, aí, trabalhar na parte de lesões endopério também, né? Mas, a princípio, não tem evidências que a gente possa nos basear, né, para afirmar que os micro-organismos participam desse processo do mecanismo da dor da hipersensibilidade dentinária. Mas, igual, esse é um termo que é utilizado também. Esse é um outro artigo que eu vou deixar para vocês, bem guias para nossa clínica diária, tá? Depois eu vou deixar no AVA para vocês. E diferentes causas, né? Todas as situações que vão poder gerar uma recessão gengival, ou mesmo uma perda do esmalte dentário e vão levar à exposição da dentina, podem gerar, pode ser uma causa de uma hipersensibilidade dentinária. As próprias lesões cervicais não cariosas são lesões cada vez mais prevalentes na população. São perdas de estrutura dentária não causadas pelo mecanismo da cárie. Não são as bactérias que produzem ácidos e vão acabar gerando a perda da estrutura dentária. Né? São outros fatores etiológicos que vão levar à perda de estrutura dentária. Né? A gente tem a erosão ácida, muito comum, a gente tem uma alimentação, né? Claro que sempre se procura orientar para que a população mude esses hábitos, mas, por exemplo, refrigerantes, né, são muito ácidos, né, até mesmo esses energéticos, né, mesmo frutas, mesmo alimentos saudáveis vão acabar tendo um componente muito ácido e poder levar a uma erosão ácida, né. A própria abrasão, né, com a própria escova, uma vez que aquela dentina está exposta, a própria escova de dentes pode sim acabar gerando uma perda dessa estrutura dentária diretamente, né? E também a abfração, né? A gente vai ver depois, eu vou explicar para vocês, mas contatos oclusais, contatos prematuros, contatos excêntricos, né? Que vocês estão trabalhando bastante oclusão, vão poder gerar um estresse, uma força excessiva na região cervical do dente e acabar quebrando mesmo, gerando a perda da estrutura naquela região cervical. Tratamento periodontal, como eu falei para vocês, pode ser uma dessas causas de hipersensibilidade dentinária por remover, muitas vezes, né, essa proteção natural, né? A própria atrição do bruxismo vai acabar no bruxismo gerando uma perda do esmalte e gerando essa dentina, que a dentina fica exposta e fica sensível, né? Esse outro artigo muito legal que eu vou passar para vocês, o Grip é um dos maiores pesquisadores da área, um dos que mais publicam, esse artigo muito bacana, né, sobre as lesões cervicais não cariosas, atingem muita gente, né, na população, 26% da população da Europa, um estudo que mostrou isso. E muitas vezes o problema quando há uma exposição radicular, a gente vai ver algumas fotos depois, a gente não vai conseguir afirmar. Será que foi o mecanismo ácido que gerou aquela perda de estrutura? Será que foi a escova, uma abrasão que gerou aquilo? Será que teve bruxismo? Será que foi uma questão das forças oclusais, contatos excêntricos? É muito difícil afirmar, né? Cada paciente, ou mesmo cada lesão cervical não cariosa vai ter uma característica única que a gente vai ter que avaliar muito criteriosamente para chegar nessa principal etiologia ou nas etiologias e poder agir nisso, né? Então, aqui a gente vê exatamente isso. Né? Quando a gente tem um contato cêntrico, a gente vê que em vermelho, vocês veem aqui quando tem uma força excessiva, tá? Então, a força excessiva tem aqui no contato cêntrico de oclusão, a gente vê que as regiões cervicais não apresentam nenhum tipo de zona vermelha, ou seja, não tem forças
com muita intensidade nessa área. Quando a gente tem um contato excêntrico, por exemplo, no lado de trabalho, por exemplo, aqui, né? Olha o que a gente tem aqui, ó. Aqui nesse acidente a gente já tem essa lesão cervical em forma de cunha, que é uma característica clínica, tá? As lesões por abfração, né? Por um problema oclusal, vão ter esse aspecto de cunha. E aqui a gente vê essa geração de forças, muita intensidade nessa região cervical, que é a mesma coisa aqui no contato, no lado de balanceio, no caso, na mesma coisa. Tá? É assim que funciona a abfração. A erosão ácida, né, como eu estava falando para vocês, muito comum hoje em dia. A Coca-Cola tem o pH muito baixo, 13,5, né? A partir de 5, pH 5 já pode iniciar uma perda de estrutura dentária, né? Até mesmo frutas e vegetais não cozidos, lá pode ter um pH de 2,8, né? O Red Bull, por exemplo, um dos energéticos muito utilizados, 2,1. Então, é um problema que a gente tem, né? Além de poderem causar uma perda direta da estrutura dentária, eles podem deixar essa estrutura mais mole, né? Ou seja, fazer com que ela tenha uma perda mineral naquele momento e depois, numa própria escovação ou mesmo na atrição, você acabar removendo aquele tecido dentário. Então, ela pode estar associada, e via de regra, está associada com outros fatores, como a abrasão e a atrição. Então, por isso que tem essa recomendação de que antigamente se tinha aquela recomendação, terminou de se alimentar, vai direto para o banheiro para escovar, né? E hoje em dia não se tem mais essa recomendação justamente por esse mecanismo, né? Principalmente se a pessoa já apresenta alguma lesão de erosão ácida que a gente possa verificar, ela tem que ter muito esse cuidado, né? De não escovar os dentes logo depois de consumir algum alimento, principalmente algum alimento que tem um pH ácido. Então aqui tem nessa lesão aqui, ó, a gente não tem como saber, ela parece ter um formato mais de cunha, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode entender que tem uma abrasão da escova nessa região, né? E também pode entender que o próprio pH ácido na cavidade bucal em alguns momentos pode vir a aumentar essa perda de estrutura dentária, né? Por isso a importância da anamnese, a gente saber se o paciente ele tem algum tipo de refluxo, por exemplo, né, algum problema gástrico que gere refluxo, ou mesmo hábitos mais complicados, como bulimia, enfim, de provocar vômito. Esses tipos de lesões graves de erosão ácida são muito comuns nesse tipo de pacientes também. Nessa foto aqui também, né, a gente vê, ó, por mais que a gente vê uma tendência de ser uma lesão em formato de cunha, né, a questão oclusal pode ou quase certamente interferiu nesse processo, mas também a gente vê que está, de certa forma, aplainada aquela estrutura da raiz provavelmente para uma abrasão de escova, né? Nessa região também, né, a gente volta a ver que, puxa vida, tem uma parte de esmalte aqui ainda presente aqui na região cervical. Então, provavelmente não foi por abrasão, né? Aqui são outros fatores oclusais, talvez até mesmo a erosão ácida. Então, cada lesão ela vai ter um aspecto, e juntamente com o aspecto clínico, o aspecto clínico da lesão, juntamente com as informações que a gente vai poder obter com o nosso paciente, na nossa entrevista dialogada, nossa anamnese, né, vão nos ajudar a estabelecer a etiologia dessa lesão cervical não cariosa, enfim, e que vai nos ajudar, e a gente precisa ter essa visão para poder ter um tratamento correto. Esse aqui também, né? A gente vê que, puxa vida, tem uma parte aqui da raiz ainda que não está, né? E a gente vê uma lesão bem em formato de cunha. Puxa vida, provavelmente aqui a abrasão contribuiu muito pouco. O principal fator aqui foi a questão oclusal. Então, porque isso a gente precisa entender, né? Multifatorial, essas lesões cervicais não cariosas são multifatoriais, a gente vai ter que procurar entender bem tudo o que está acontecendo especificamente naquele paciente, naquele dente daquele paciente, para poder estabelecer um tratamento adequado. O diagnóstico que a gente vai fazer, voltando, então falamos um pouquinho mais das lesões cervicais não cariosas, porque elas são muito associadas à hipersensibilidade dentinária, né? Mas voltando, então, pensando em hipersensibilidade dentinária, o diagnóstico vai se dar com uma sonda exploradora mesmo, ou com um jato de ar, que a gente vai fazer na clínica. Algumas vezes esse diagnóstico é difícil, a dor pode ser difusa, a gente pode utilizar, de alguma forma, procurar com o próprio rolete de algodão tapar os outros dentes e colocando o ar, para a gente saber que aquele ar que a gente está colocando está
tá estimulando especificamente só um dente para a gente poder verificar, porque muitas vezes o paciente refere uma dor difusa na região e a gente tem que estabelecer, de repente, qual ou quais dentes estão participando daquela dor, né? A gente pode também utilizar vernizes ou adesivos dentinários para ir fazendo isso escalonadamente, passar um verniz no primeiro dente, num dente, né, num premolar, por exemplo, aqui inferior. Depois de fazer isso, bota o jato de ar de novo, ver se a dor parou ou não, a gente vai ter na hora essa confirmação de qual dente que estava participando, a gente vai poder treinar mais na clínica, tá? Vai poder monitorar, né, a partir do estabelecimento de um tratamento, a gente vai poder usar escalas visuais analógicas, né, escalas de dor para o paciente dizer, olha, quando eu boto o jato de ar aqui, de 1 a 10, como é que é a tua dor que tu sente, né? 1 seria praticamente nenhuma dor e o 10 seria a dor o maior possível, né? E aí daqui a pouco ele vai dizer, ó, tá em 7, tá incomodando. Depois do tratamento, não, já tá em 2, 3. Então a gente consegue monitorar essa evolução do nosso tratamento, né? Essas escalas visuais analógicas nos ajudam nisso. E, bom, o diagnóstico diferencial por exclusão, como eu falei para vocês, né? Podem ter dentes trincados, cáries, enfim, uma técnica adesiva incorreta de uma restauração que tenha sido feita, o próprio clareamento dental pode induzir uma hipersensibilidade dentinária, cuidar até casos de pulpite, que já é aquela dor diferente, não é uma dor provocada, como no caso da hipersensibilidade dentinária, é uma dor espontânea, né? Bom, vamos dar uma paradinha o que a gente estudou aqui sobre as causas, a situação das lesões cervicais não cariosas. A gente procura ter uma visão holística, né? Entender o que é visão holística, né? Não tem nada a ver com incenso, tá, gente? Ou com outras situações assim, não. Na verdade, visão holística a gente tem uma noção do todo, né? Isso o holus, né? Esse prefixo holus tem a ver com a palavra todo, né? A gente avaliar o tudo que está acontecendo naquele paciente para poder ajudá-lo, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui para a gente ver se tem alguma. Eu acho que tem alguma pergunta no chat aqui, deixa eu me ver. Ok. Muito bem. O que compõe o fluido dos túbulos? Que pergunta, hein, Alan? Que pergunta. Boa, né? Boa, né? Boa essa pergunta. Eu vou ficar te devendo exatamente o que tipo de fluido é esse, né? Exatamente a composição desse fluido, mas é um fluido natural desse tecido. A gente sabe que a dentina, ela tem lá, o esmalte a gente tem 97% de conteúdo inorgânico, é praticamente só né, um tecido, não é um tecido vivo, é praticamente um tecido inorgânico, mas a dentina a gente já tem um componente inorgânico bem grande de colágeno e tudo, então tem a ver com essa produção desses fluidos normais, naturais da dentina, né, do próprio colágeno da dentina. Vou ficar te devendo uma informação mais precisa, tá? Mas foi Tranquilo, não, mas deu exatamente a para entender, deu para composição desse entender. fluido. Isso, Beleza. beleza. E se o flúor ajuda a melhorar? A gente vai ver direitinho como fazer o tratamento daqui a pouquinho, tá, Janice? Maravilha. Vamos voltar lá para nossa aula, para a gente não ficar uma aula muito extensa hoje, né? Vamos voltar lá para os nossos slides, para a terceira e última parte, tá? Já passamos por 2 partes aí da nossa aula de hoje. Vamos para a nossa última parte agora. E, afinal de contas, o que o cirurgião dentista pode fazer em relação a essa hipersensibilidade dentinária? Né? O Eduardo, com certeza, iria responder para mim essa questão, né, Eduardo? Mas vamos deixar para depois a gente conversar. Vou seguir aqui. Eu meus pergunto, eu meus respondo. Prevenção. Toda a lógica do cuidado em saúde, atualmente, ela é voltada para prevenção. Com Né? certeza, professor. Com certeza, né, Eduardo? E a nossa lógica é de prevenção. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar uma exposição da dentina, da própria dentina coronária ou radicular, a gente pode fazer e deve com todos os pacientes, né? Uma instrução de higiene bucal individualizada, né? Principalmente aquele paciente, aí já entram estratégias de prevenção, que são estratégias de tratamento também, combinadas, né? A gente cuidar de como o paciente está fazendo essa higiene, para ele não ter uma higiene que vai ser traumática, seja para os tecidos duros, para os dentes ou para os tecidos moles, para a gengiva, né? Principalmente o paciente que tem um processo que tem dentina exposta, ele vai ter que usar uma escova extra macia,
né? Tem muitas escovas muito boas no mercado. Na próxima aula a gente vai trabalhar bastante sobre isso. Vai precisar usar uma pasta menos abrasiva, né? A gente tem estudos que nos mostram essa abrasividade de cada pasta de dente, né? A gente vê como pode variar, né, essa abrasividade, né, nos diferentes pastas, né? A gente vai procurar, normalmente as pastas dessensibilizantes, elas têm uma abrasividade menor, né? Normalmente as pastas claradores têm uma abrasividade maior. Então, já são orientações importantes. Claro, não adianta a gente usar uma escova extra macia, usar uma pasta adequada, e o paciente fazer uma força excessiva, aquele cara que acha que tem que, né, tem como que pasta de dente, que a escova de dente tem que ser tipo um bombril nos dentes, né? A gente precisa orientar os pacientes. Também não adianta, por mais que o paciente use a escova certa, a pasta certa, não faça muita força, mas se ele ficar escovando os dentes 10 minutos a cada escovação, é excesso, né? Ou escovando 10 vezes por dia os dentes, isso é excesso. A gente precisa trabalhar com os pacientes, saber como é que o paciente está fazendo isso no dia a dia dele para poder interferir. Os próprios exames periodontais de rotina, a gente falou que problemas gengivais vão poder gerar essas perdas de inserções, essas recessões gengivais, e a gente cuidando da gengiva do nosso paciente, a gente vai evitar isso, né? Para poder identificar bolsas em estágio inicial, evitando essas perdas, né? Vai poder monitorar essas recessões gengivais, ver se tem alguma recessão que esteja iniciando, a gente vai, por exemplo, mudar o fenótipo periodontal, que a gente trabalhou semestre passado, aquele periodonto muito fino, com uma faixa muito estreita de mucosa ceratinizada, de gengiva ceratinizada, se mostra ao longo do tempo com risco maior de ter mais recessões. Então, a gente vai poder monitorar. Nós, periodontistas, somos fundamentais nesse processo. Estava olhando aqui o tempo, 30 minutos de aula, não está muito tempo ainda, então está bem. Vamos terminar a tempo a princípio. Própria questão de avaliar a oclusão do paciente, isso serve para qualquer dentista, né? Claro que vocês talvez optem ao longo do tempo, depois de formados, por alguma especialização, mas vocês nunca vão deixar de ser dentistas. Então, vocês sempre vão precisar necessariamente ter essa avaliação holística. Eu sou endodontista, mas eu tenho que olhar a boca do meu paciente, né? Eu vou fazer uma horta, mas eu tenho que olhar como é que está a gengiva, como é que estão os dentes desse paciente, né? E no nosso caso aqui, estamos na pele, mas a gente vai procurar avaliar o nosso paciente, mesmo que seja um paciente periodontal, se ele tiver lá uma oclusão desequilibrada, precisar de um tratamento ortodôntico, a gente vai referenciar ele, né? A gente vai prevenir problemas ou mesmo vai ajudar no tratamento, né? Muitas vezes no tratamento um paciente, por exemplo, evite apertar os dentes acordados, né? A gente tem o bruxismo noturno, tem o bruxismo de vigília chamado, né? Mesmo acordado, as pessoas estão lá assistindo a minha aula agora e estão apertando os dentes, né? Isso é deletério, isso é ruim para todo o sistema estomatognático, para os dentes também. Então, é importante a gente ter essa visão de um todo. Alguma restauração de uma lesão cervical, essas perdas de estruturas podem e devem ser restauradas, né? É uma estratégia também de tratamento, né? Procurar, como eu falei, ver o histórico médico do paciente, medicações, se esse paciente daqui a pouco está usando alguma medicação que reduz o fluxo salivar, é evidente que ele está num risco maior. A saliva tem um papel de tamponamento, como vocês bem sabem, né, desses ácidos todos. Aconselhamento dietético, explicar para o paciente esses diferentes alimentos que ele pode ingerir, que vão poder aumentar essa hipersensibilidade dentinária dele, né? E a gente precisa informar os pacientes para essa situação de não escovar os dentes logo depois. Uma saída, para quem gosta muito de fruta, é fazer um suco de fruta e tomar de canudinho. Então, o paciente ele vai se beneficiar com aquelas vitaminas das frutas, enfim, mas vai, através do canudinho, engolir direto, vai passar menos daquele conteúdo ácido nos dentes, é importante, né? Até porque uma das principais estratégias que a gente tem de efetividade é utilizar os agentes dessensibilizantes, né, agentes obliteradores, como eu falei para vocês, que fecham aqueles túbulos. E esses agentes, claro que não é um tecido tão estável, né? Esse tecido formado que ajuda a obliterar os túbulos, que funciona, não é um tecido tão estável. Então, um ácido da dieta pode vir a remover. Então, o nosso agente terapêutico, nossa pasta de dente, por exemplo, produziu o obliteramento daquele túbulo, fechou, e depois vem o ácido lá e tira. Então, por isso que essa questão dietética é fundamental. Os pacientes muitas vezes começam a utilizar, a gente emprega algum agente terapêutico e às vezes não está evoluindo como a gente gostaria, porque o paciente ainda não mudou a sua dieta normal.
Então, muitos agentes já foram testados, a gente não tem uma evidência de dizer qual que funciona melhor, né? Cada profissional talvez tenha uma experiência melhor com um ou outro agente, né? Os estudos mostram um efeito placebo muito grande, é muito difícil, essas avaliações de dor são subjetivas, então muitas vezes é complicado comparar cientificamente, né, esses diferentes regimes terapêuticos. Basicamente são os dois mecanismos, como eu falei para vocês, o neural, quando o nosso agente, no caso, os agentes com nitrato de potássio, tá, gente? Vai supersaturar de potássio aquela região ao redor daquela fibra nervosa e vai interferir nesse mecanismo de condução sensitiva nervosa, né? E também temos outros agentes obliteradores, como eu falei para vocês, que vão atuar para vedar esses túbulos e impedir que aquele fluido que tá dentro desse túbulo, que esse fluido ele se movimente, né? E vai bloquear indiretamente essa condução do estímulo nervoso. Esses agentes eles podem ser utilizados em consultório, tem alguns que a gente pode lançar a mão em consultório e também em casa. Através dos dentifrícios, tem uma série de dentifrícios aí no mercado, com diferentes agentes, né? No final vou dizer para vocês o que eu acabo tendo mais resposta, né? A gente vai poder utilizar em consultório também uma série de componentes. O flúor, como a Janice tinha perguntado, é um desses componentes, né? Vernizes de flúor, né? O próprio flúor que tem em praticamente todas as pastas de dente, né? Também vai agir naturalmente, né? Mas em consultório, o que a gente vai poder fazer é aplicar diretamente naquela região exposta, né? Com uma metodologia que a gente não vai ver hoje, mas de uma forma específica a gente vai poder aplicar, né? Existem vários desses agentes dessensibilizantes para uso em consultório, tanto agentes neurais, como nitrato de potássio, como os agentes de obliteração, né? A gente pode utilizar também laser terapia, tem alguns estudos que buscam a gente pode lançar mão em consultório, né? E tem algumas marcas comerciais aqui que vão poder ser utilizadas. Esse glutaraldeído, o Gluma da Cuser, né? É um que eu tenho bastante experiência de uso e muito interessante, né? De a gente utilizar. Já digo de antemão para vocês que na grande maioria das situações, o paciente, a gente trabalhando os métodos de higiene do paciente, trabalhando a dieta e utilizando um creme dental, a gente consegue resultados para praticamente todos os pacientes, né? Mas sim, a gente tem algumas vezes que lançar mão de tratamentos em consultório, né? E que a gente pode utilizar. Essa é uma proposta do professor Paulo Vinícius Soares, é uma das maiores autoridades em lesões cervicais não cariosas aqui do Brasil. Ele tem um livro que é sucesso em todo o mundo, já foi traduzido para várias línguas, enfim, exatamente sobre as lesões cervicais não cariosas. A gente tem que valorizar essa nossa mão de obra brasileira, né? Essa matéria-prima brasileira, um grande professor, um grande pesquisador. E claro que a gente vai ver que não tem isso, como eu falei para vocês, os próprios estudos são muito difíceis da gente comparar diferentes abordagens a gente não tem, depois a gente vai ver algumas revisões sistemáticas, a gente não tem uma resposta que uma coisa funcione mais do que a outra. Mas isso é uma proposta interessante para os pacientes que precisam de um tratamento em consultório, a gente, em diferentes sessões, né, a gente alternando diferentes agentes. Uma primeira sessão, um agente neural, uma segunda sessão, isso em consultório, né, gente? Segunda sessão, agentes obliteradores, depois um outro agente obliterador, ou o mesmo ainda, né? Enfim, a gente pode, em consultório, sim, ajudar os pacientes. O importante é a gente sempre deixar claro para o paciente que a gente tem como ajudar ele, né? A gente não pode ser um tanto quanto negligente, não, usa essa pasta de dente, vai resolver. A gente tem que monitorar como isso está acontecendo. Isso incomoda bastante, pode incomodar bastante, a gente precisa, o cirurgião dentista tem que levar esse problema, essa queixa do paciente a sério. E claro, como eu falei para vocês, dentro da estratégia de tratamento, a gente pode vir a restaurar, né? Restaurar essas superfícies expostas, né? Aqui nessa região também a gente vê, né? Toda aquela região radicular, né? Claro que muitas vezes esse componente de perda de estrutura bem nas regiões proximais é muito difícil fazer uma restauração bem adaptada, né? Então, são limitações que a gente tem, os pacientes com problema periodontal, por exemplo, né? Que já perderam aquela papila muitas vezes, aquela região interproximal é muito complicado de você fazer uma restauração de uma qualidade, né? A gente vê lá também, aqui essa lesão lá para o palatino, uma outra vista, né? Mas sim, em algumas situações a gente consegue
ter uma boa qualidade. Como eu falei para vocês, esses agentes de uso em consultório em casa, a gente pode utilizar no tratamento. A longo prazo isso é complicado, por isso que a gente tem que ter essa visão holística, como eu falei para vocês. Daqui a pouco, cuidar desse outro lado da abrasão que pode estar ocorrendo, a questão da biocorrosão, que é um outro nome para erosão ácida, tá? São nomenclaturas que representam a mesma coisa, uma diferente visão, a gente não vai poder abordar muito isso neste momento. Mas então a gente precisa interferir em outros aspectos, né? Muitas vezes a gente ficar lançando mão apenas de agentes de uso em consultório, mesmo em casa, em consultório, se a gente não atingir esses fatores etiológicos, a gente não vai muitas vezes ter uma efetividade da nossa terapia. Então a gente pode sim restaurar a estrutura dental perdida, como eu mostrei naquelas fotos para vocês. E aqui para vocês entenderem, tá? Tratamento endodôntico ou extração dentária também resolve. Gente, a gente tem que cuidar com qual remédio a gente está utilizando para qual problema. É claro que se a gente for pegar por exemplo, qualquer cárie dentária que esteja incomodando, ela pode ser resolvida com a extração e colocação de implante. Mas não é um sobretratamento. O paciente não precisa de tudo aquilo para resolver o problema dele. E a hipersensibilidade dentinária também, ela não precisa tratar o canal para resolver. Né? Mas o que eu quero dizer com isso, gente, é que eu já tive uma experiência, outros colegas já tiveram e dividiram comigo. Muitas vezes a gente fica, ao longo do tempo, como a gente viu, o manejo dessa hipersensibilidade dentinária, ele é difícil, ele envolve mudanças da rotina dos pacientes, né? Então, muitas vezes a gente não conseguiu um efeito terapêutico. Já aconteceu de um paciente eu estar estabelecendo há um tempo já um tratamento e acompanhando e procurando melhorar. Esse paciente sumiu, quando ele voltou, ele disse, deixa eu te comentar, tive uma dor muito forte na praia, procurei um dentista, o dentista fez tratamento de canal, resolveu o meu problema. Olha, se eu soubesse que poderia ter feito um tratamento de canal e resolvido antes, eu já tinha resolvido. É complicado isso, né? Porque a gente, claro, por isso é importante monitorar os efeitos das terapias que a gente está fazendo. A gente precisa resolver o problema dos pacientes. Esse é o ponto que eu quero chegar. Se precisar demandar um tratamento endodôntico, é muitas vezes difícil até que ponto aquela polpa está apenas com uma hiperemia, né, que pode ser revertida, ou de repente já está em um estágio de pulpite. Muitas vezes não é tão fácil, né? E, claro, estímulos que a gente não consiga barrar vão poder gerar muito problema para o paciente, né? Então, a gente pode sim considerar, em último aspecto, o tratamento endodôntico, né? Por isso que essa frase está aqui, tá, gente, para explicar. Bom, estamos chegando mais para o final, acho que está quase já 40 minutos de aula, né? Então, sim, revisões sistemáticas, meta-análises mostram que tem evidência que suportam o uso desses cremes dentais, né, para o tratamento. Também não tem, mas não encontrou evidência para os cremes de estronço. Vou mandar essas revisões sistemáticas tudo no AVA para vocês também, para vocês separarem, se não forem ler agora, que separe lá numa pasta no HD de vocês, né? Isso vocês vão se deparar depois de formados com esses problemas. E daqui a pouco não lembram muito bem, voltem, vai ter esses slides da aula, vão ter esses artigos para ajudar vocês. A eficácia de enxaguatórios, até não falei antes, mas a gente pode utilizar, o paciente pode utilizar em casa também enxaguatórios com agentes dessensibilizantes, né? Não costuma ter uma ação tão efetiva quanto os cremes dentais, mas tem uma tendência assim a diminuir essa hipersensibilidade dentinária, pelo menos essa quando ela é autorreportada, enfim, pelos pacientes, né? Então a gente pode sim lançar mão, mas não é o que mais funciona. Até mesmo quanto à aplicação profissional de agentes, como eu falei para você, a gente pode utilizar em consultório, também não há um padrão ouro definido, né? Tem vários componentes, vários agentes que a gente pode utilizar, como eu expliquei para vocês. A gente vai poder alterar entre neurais e obliteradores quando for necessário. E como eu estava falando para vocês, né, não adianta a gente pode conhecer muito bem, aplicar muito bem esses agentes em consultório, o paciente pode estar utilizando em casa, mas se os fatores etiológicos predisponentes não forem corretamente tratados, né, a chance de recidiva é alta, a chance até mesmo de a gente não conseguir um tratamento efetivo é muito alta. E aí entra aquela questão que a gente sempre trabalha de conexão com o paciente, do paciente estar sabendo do que ele precisa fazer e estar motivado, né? E para poder alterar comportamento, né? Como na doença periodontal, a gente precisa muitas vezes alterar os hábitos de higiene do paciente. Aqui
para tratar hipersensibilidade da entidade, a gente vai precisar também fazer essa conexão, esse estabelecimento dessa dupla, né? Desse binômio paciente-profissional, a gente vai conseguir. Bom, gente, vamos voltar aqui para nossa conversa. Já estou vendo que o chat já está aberto aqui. Eu vou parar a nossa gravação para não ficar muito longo. E para quem está vendo aí no YouTube, né? Bom estudo.